Olá, amigos. Bom dia, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, meus amigos, aqui que estou chegando no nosso canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que se inscrevam para nos ajudar. Peço a vocês que não custa nada. É uma atitude que vai ajudar muitas pessoas. Ok? Assim como poderá te ajudar agora. E não esquecer de dar aquele like, porque quando vocês dão um like, o YouTube entende que quanto maior o número de likes, o canal está sendo interessante e importante, então o YouTube oferece esse conteúdo para o maior número de pessoas. Sendo assim, acaba ajudando o maior número de pessoas, não é verdade? Pois bem, o nosso assunto agora, que eu venho trazer para vocês, é que, na verdade, tudo faz parte, tudo está sob controle, né? Tudo que ocorre com o ser humano aqui no planeta Terra, e não só no planeta Terra, né? Mas por todo o universo. As pessoas, eu sei que às vezes ficam desesperadas, com medo disso ou medo daquilo. E, infelizmente, existem aqueles que tiram vantagem desse medo. Não é verdade? Para vocês terem uma ideia, como isso é muito importante, nós darmos atenção a isso, porque é através do medo que as pessoas são manipuladas facilmente. A gente vê que as religiões, por exemplo, estou dando alguns exemplos, muitas religiões, elas conquistam o maior número de pessoas impondo o medo, né? Que se a pessoa não frequentar essa ou aquela religião, seja ela qual for, vai ser castigada por Deus. Então muitas pessoas frequentam religiões por medo, porque sempre foi assim, através do medo, do pavor. E a da natureza humana, os cientistas já sabem disso, que o medo faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana o medo. Porque, de certa forma, o medo nos auxilia, né? Para que nós venhamos a nos prevenir, claro. Se nós não tivéssemos medo, né? Nós íamos sofrer muitas coisas, muitos acontecimentos. É o medo da altura que nos faz termos cuidado quando nos colocamos na altura, em determinados pontos altos. Enfim, estou dando um exemplo só, mas a gente dá para entender isso, né? Mas como os experts, os inteligentes sabem disso, então sabe que através do medo eles conseguem manipular uma grande massa, um grande número de pessoas. Isso existe hoje em dia, mas sempre existiu, nunca deixou de existir. Foi através do medo que Moisés impôs as suas leis. Foi através do medo que Moisés conseguiu, indiretamente ou diretamente, não sei qual foi a intenção dele, quem sou eu para julgá-lo, mas foi através do medo que mataram Jesus Cristo, porque tinham medo de perder o poder que eles tinham na época, ganância, né? Porque eles ganhavam, e ganham até hoje as religiões, muito dinheiro sem fazer nada, pregando um Deus, né, vingativo. E as religiões são assim até hoje. Pregam um Deus de vingança, um Deus que vai castigar ou absolver, que vai julgar alguém, que vai mandar para o inferno, que vai mandar para o céu. Um Deus que é bom e ao mesmo tempo é ruim. Só que muitas pessoas ainda continuam nesse processo de acreditar em absurdos, né? Porque as religiões, todas elas, pintam um Deus que é bom e ao mesmo tempo ele é vingativo. Aí vem Jesus, mostra tudo o contrário, fala da lei de amor. Como poderia deixar esse cara vivo? Não poderiam. Mas mata-se um homem, mas não mata-se a ideia. Mas se ele tivesse vivido um pouco mais, provavelmente teria convencido o maior número de pessoas naquela época.
enfim. Mas ele mandou a mensagem dele que está aí até hoje. Eu sou espírita e não vejo nenhuma informação no meio espírita, aliás, eu nunca vi, sobre o que aconteceu com Moisés depois daquela passagem. Quando falam que Judas o traiu, no Espiritismo fala de algumas reencarnações de Judas. Se eu não me engano, uma das reencarnações dele foi, ele reencarnou como Joana d'Arc. Mas são tudo informações trazidas lá da espiritualidade para cá, que não temos nem como confirmar se são verdadeiras ou falsas, não é verdade? Mas, seja como for, nunca ouvi falar da reencarnação de Moisés. É muito interessante isso, porque eu acho que Moisés foi o maior inimigo que Jesus encontrou aqui na Terra. E ele veio exatamente para acabar com aquela ideia de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, mas não conseguiu. Pelo menos naquela época não. Mas enfim, então, tudo que ocorre no universo está sob controle, sabe? Na atualidade, a gente vê as pessoas falando sobre os extraterrestres, que vão fazer isso, vão fazer aquilo, que os Greys, né, que são os seres voltados ainda para o mal, fazem isso, fazem aquilo, abusam dos seres humanos e por aí vai. Mas tudo isso vai abalar e abala. Vai abalar não, abala muita gente que não sabe ainda, não entende muito bem o que vem a ser Deus. Até hoje não compreendeu o que vem a ser Deus e como é Deus. Ter uma ideia mais ampla. Então, quando a pessoa não tem essa ideia mais ampla, eu não digo nem fé, é acreditar na realidade. Quando a pessoa prefere viver na ilusão, que na verdade é isso que os grandes querem, que a gente viva na ilusão, porque viver na ilusão fica mais fácil de se tirar proveito, né? O cara nasce e tem já desde os seus primeiros ensinamentos na escola e por aí vai, até se formar acreditando naquilo que os grandes querem que ele acredite. Mas, infelizmente, estão conseguindo, né, manipular muita gente. Mas aqueles que são manipulados é porque também não querem pensar por si mesmo. Sabe? Então, quando a gente busca pensar com a nossa cabeça, não com a cabeça dos outros, eu acho que a gente deve ouvir as opiniões claras e evidentes, mas tirar nossas próprias conclusões. Muitas das vezes nós acreditamos naqueles caras que são reconhecidos, né? Um grande cientista, um grande político, um grande... fulano falou, como isso desse a ele o diploma da verdade, o direito da verdade. Não é verdade? É assim pensamos. Quando é um humilde trabalhador fala alguma coisa elevada, ninguém dá importância alguma. Não é assim que somos? Pois é assim que somos. A gente assiste no YouTube, nas reportagens, nas entrevistas. Quando vai alguém fazer um podcast, alguém que seja famoso, caramba, a audiência vai lá em cima. Mas se for ali um humilde trabalhador, um morador de rua, não tem importância alguma. Ninguém dá valor, fala que a pessoa é maluca. Mas basta que ela seja reconhecida publicamente, aí não, aí o peso é outro. Não somos assim? Pois é, queremos reclamar de quê? Não nos reconhecem. Nós não reconhecemos os outros. As verdades que estão na simplicidade. Jesus viveu a simplicidade, ele não viveu, né, a prepotência, não viveu de riqueza. Não. Mas a maioria diz seguir Jesus. Como é que é contraditório? Seguimos a Jesus, mas saímos da nossa casa, entramos no nosso carro de 300, 400, 500, 1 milhão de reais ou mais, e não temos a coragem de dar uma cesta básica de 30, 40 reais para alguém, né? Não temos a coragem de, quando estivermos lanchando na rua, pagar o lanche para alguém. Pois é, somos hipócritas ainda. Então, por isso está tudo no controle. Recebemos o que merecemos receber.
Aí a pessoa fala, então Deus está castigando. Volto a repetir, Deus não castiga. Deus não castiga. Se eu jogar uma pedra para o alto, ela voltar a atingir minha cabeça, foi quem que me castigou? Foi a lei de gravidade? Foi o planeta? Foi as leis da natureza? Foi Deus? Ou fui eu, o idiota, que jogou a pedra para cima e ficou debaixo dela? Aí eu quero culpar todo mundo. Então somos assim ainda, culpando os outros das coisas que acontecem conosco. Somos imaturos? Com certeza, ainda muito imaturos. Ah, então sabendo disso eu vou me melhorar? Sim, claro. Você poderá se melhorar se você aplicar na tua vida. Entender que Deus nos criou com todo amor, com toda bondade e nos protege. Com toda certeza. Agora vocês imaginam, eu desejo jogar uma pedra para o alto. Vamos supor que tu joga uma pedra para o alto e fique debaixo dela. A tua intenção é essa, jogar para o alto, que ela volte e atinja a sua cabeça. Atinge a sua cabeça. E, no entanto, por algum motivo, alguém esbarra em você e a pedra cai ao chão. Vamos supor que ninguém esbarra em você e a pedra cai na tua cabeça. Então, tem duas ações iguais para reações diferentes. Uma, você vai permanecer, a pedra vai te atingir. E a outra, você não será atingido. A tua intenção era de ser atingido, mas você não foi atingido. Mas aí podem ter duas reações diferentes, independente que as ações sejam iguais. Ok? Está bem claro isso? Pois bem, assim é a nossa vida. Por que será que alguém, vou botar no segundo caso, que a pessoa foi empurrada por outra e a pedra não atingiu? Por que será? Aí vem um propósito, vem um motivo. Então, minha gente, nem tudo aquilo que fazemos com os outros receberemos na mesma intensidade. Ok? Porque Deus está vigilante a todo momento. Provavelmente, aquele a qual foi retirado da sua posição, empurrado por alguém, com certeza, durante a vida, antes de jogar essa pedra para cima, ele fez o bem para alguém. Ele ajudou alguém. Então Deus o recompensa e faz com que alguém esbarre nele e tire ele, né, da direção da trajetória daquela pedra que ele próprio arremessou. Não vamos nos esquecer disso. Por isso que eu digo e acredito, e não tenho dúvida quanto a isso, que tudo está no controle, sim. Não tem nada que esteja acontecendo com cada um de nós, onde quer que estejamos, atualmente no planeta Terra, ou futuramente no outro planeta. Não irá nada nos acontecer que não seja para o nosso bem, por merecimento, por necessidade. Deus cuida de cada um de nós. Cada um de nós somos protegidos, sim, constantemente, orientados. Aí muitas pessoas sofrem certas coisas e se revoltam, se rebelam, porque não entendem Deus, não conseguem entender Deus, porque alguns renegam as religiões do jeito que Deus foi pintado, e alguns não conseguem compreender como ele pode ter vindo pobre e miserável, enquanto ao seu lado tem um que nasceu rico. E não consegue compreender porque as religiões não explicam, não é verdade? E aqueles que têm a resignação compreendem, outros que são completamente diferentes daqueles que não compreendem. Mas quando eu falo aqui aceitação, resignação, não é ociosidade, é muito diferente. A aceitação, resignação é compreensão. Mas o dever daquele, eu acho que é o dever de todos nós, é buscarmos nos melhorarmos. Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não, negativo. Você nasceu pobre. Pode ser que tu morra pobre. Mas a tua obrigação é aceitar? Ah, eu nasci pobre, vai ser assim, vou morrer assim. Não. Isso daí não é resignação, é tolice. Você nasceu sob certas condições financeiras. Lute. Ah, mas tem gente que luta e morre e não consegue. Não consegue aos nossos olhos. Mas ele se fortaleceu. É um guerreiro. Isso é bom? Claro, com toda certeza.
Ele saberá usar isso em outras vidas, em outros momentos, poderá ajudar muitas pessoas a seguir em frente. Não é verdade? Por isso, meus amigos, é que eu acredito sim, que não tem nada que esteja fora do controle. Ah, mas pode acontecer de extraterrestres maldosos. Já foi falado de Anunnaki, já foi falado dos reptilianos, já foi falado dos greys. Tantas informações, não é verdade? Isso aí sempre existiu. Desde a história da humanidade sempre existiu. Nós mesmos, a maioria dos seres humanos que estão hoje no planeta Terra, porque a humanidade, gente, não confunda, por favor. A humanidade é todo ser que tem a capacidade de fazer escolhas e conhecimento do seu eu. Não importa o corpo, o tipo de corpo, a fisionomia, a fisiologia do corpo, não importa. O que habita ali dentro desses corpos são espíritos. O que é espírito? São todos os seres que têm a condição de fazer escolhas e conhecimento do seu eu. O corpo não faz diferença para o espírito. Deu para entender isso? Essa é a humanidade. Então toda a humanidade do universo, toda, não importa, sempre tem uma fase, né, obscura. Sempre atravessamos dessas fases obscuras. Já tivemos fases piores. Imaginemos o ser humano do planeta Terra, chegou em Marte através de máquina, equipamento, coisa e tal. Não se sabe a verdade se lá tem vida ou se não tem a vida biológica. A bacteriana, a biológica, eu acho que sim. Mas a de corpos inteligentes, seres inteligentes, nós não temos informações precisas e exatas, não podemos afirmar nada. Mas supondo que lá tivesse uma vida de nativos, tipo nossos indígenas, tipo nossos ancestrais, habitantes das cavernas. E se ao chegarmos lá, descobríssemos que tivesse muito ouro, pedras preciosas distribuídas na sua composição ali no solo, o ser humano ia ter a ganância de tirar tudo que fosse possível daquela riqueza para, né, por ganância. E não ia explorar aqueles seres que lá habitam, não ia fazê-los de escravo, não é verdade? Não seria assim? Então, qual seria, para a gente, alguma novidade que existam seres humanos com uma tecnologia superior à nossa, que não tenha o mesmo propósito que o nosso, de tirar proveito dos seus semelhantes? Será que é difícil de imaginar isso? Eu acho que não. É muito fácil de se imaginar e muito provável. Agora, não vamos nos esquecer que existe um comando acima desses espíritos que querem aproveitar de outros planetas. Ok? Então, se eles abusarem, talvez abusem. Tenho certeza que o planeta Terra passou por essa fase, desse tipo de abuso. Mas em determinado momento vão ser impedidos. Aliás, Emmanuel, no livro Encontro Marcado, já comentei isso aqui, vou repetir aqui. O livro Encontro Marcado, psicografado por Chico Xavier, cujo título Encontro Marcado, desculpe, cujo autor é Emmanuel. Vou repetir tudo. O título, Encontro Marcado, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele fala muito claramente sobre essa parte, né, daqueles que estão abusando dos outros. Ele fala assim, abre aspas, não precisas identificares o mal, pois os maus já contam com milhares a lhes perseguirem, e serão confrontados no tempo e espaço pelas forças coercitivas do universo, e serão impedidos de continuarem com as suas investidas no momento que Deus achar que é necessário. Ponto. Fecha aspas. Então, meus amigos, essa é a fé que devemos ter. Vocês entenderam? Não precisamos nos preocuparmos de identificar quem é que faz o mal, quem é que faz o bem, quem é que... Sabe? Porque contigo, com você, comigo, com cada um de nós,
só vai acontecer aquilo que Deus permitir. Só vai acontecer se aquilo realmente irá nos ajudar no nosso processo evolutivo, se irá nos fazer bem, porque o mal, na verdade, não existe. É como o Chico Xavier falava, o mal é o maior bem mal compreendido. Não compreendemos muito bem o mal, que na verdade ele é o maior bem que temos, porque é ele que que nos força a mudarmos para melhor. Sendo assim, ele só pode ser um bem, né? Qual aluno gosta de ir para a escola? Fui aluno, fui criança, claro. Não gostava de ir para a escola estudar. Para mim aquilo era o mal. Ou estou enganado? Eu acho que poucas crianças gostam de ir para a escola. É claro, tem crianças que gostam, principalmente quando está no início ali, para brincar com os coleguinhas. Mas não gosta de estudar, gosta para ir se divertir. Então, estudar, eu não gostava, mas era necessário. E foi graças à minha mãe, pela educação que eu tive, que eu me formei profissionalmente e sustentei minha família. Então, para mim, aquilo era um mal, mas foi o maior bem que eu tive. Porque se eu não tivesse estudado, as minhas dificuldades financeiras teriam sido piores. Constituir uma família e tudo mais. Né? Então, meus amigos, fica aqui a dica de hoje da nossa conversação. Espero que vocês entendam que Deus está sob controle de tudo. Porque a força maior, nunca existiu batalha entre o bem e o mal. Tira isso da sua cabeça. Essa luta entre o bem e o mal não existe, nunca existiu, não está existindo, não vai existir. Sabe? Porque o bem supera tudo. Foi o bem que nos criou. Ele tem o poder de tudo. No momento que ele quiser acabar com certas coisas, ele acaba. Se não acabou, porque não há necessidade de acabar com certas coisas, porque tem uma previdência superior, que é o bem maior. Ok? Entendam isso. Lutem sim para melhorar de vida, mas com equilíbrio, sem ter que maltratar ou pisar em alguém. Se esforce para se melhorar e para ajudar os outros que estão na caminhada, como você está. Tem uns que estão mais à sua frente, claro, mas tem uns que estão mais atrás. Ok? Então, meus amigos, eu estou passando para vocês o que eu vejo, né? Como eu vejo, como é Deus. Está sobre todas as coisas. Não existe conforme falavam, já falaram há muito tempo, não existe uma folha que caia que Deus não tenha conhecimento, né? Imagine dos nossos atos então, não é verdade? Então, meus amigos, fica aqui a dica. Siga em frente na tua fé. Lute para se melhorar, para entender, para compreender, para aceitar. Lute contra você mesmo, as coisas que nós, infelizmente, pensamos e fazemos que não são adequadas, que não são boas. Domine aquilo que você precisa dominar em ti. E tenha certeza que Deus está sempre esteve no controle, sempre estará. Não existe nada que vai acontecer que está fora da previsão de acontecer. Obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar o like. E até a próxima. Tchau.